Pessoal, vamos lá, tá? Não se assustem aqui não, beleza? Ó, eu entrei aqui na classificação, tá bom? Então essa aqui são as classificações, tá? Do somatotipo, beleza? Então olha só, lógico, né? Depois a gente vai pro cálculo, tá bom? Beleza. Endomorfo equilibrado é uma classificação, tá? Quando que o sujeito é endomorfo equilibrado? Tá? Exemplo, quando você achar os valores lá, 6, 3 e 3, né? Aqui são as pontuações que você achou, um exemplo, tá bom? Quando o primeiro componente é dominante, realmente, o maior deles é o endomorfo, né? E o segundo e o terceiro são iguais, né? O meso e o ectomorfo deram a mesma pontuação. Então, esse sujeito é um endomorfo equilibrado, tá? Pode ser que você ache as pontuações 4, 7 e 1. No, Nesse caso, o sujeito é o quê? Mesoendomórfico. O segundo componente domina. Realmente, o meso dele, o mesomorfo é maior, né? E o primeiro, né, é maior do que o terceiro. O endomorfo é maior do que o ectomorfo. Então, esse sujeito é um mesoendomórfico. Tá? Eu só vou conseguir classificar, obviamente, depois que eu tiver os valores, tá? Nesse exemplo aqui, 3, 2 e 6, né? O sujeito é ectomorfo, endomorfo. O terceiro componente domina, realmente o 6, né? Ou seja, o ecto domina. E o primeiro é maior do que o segundo. Beleza. O endo é maior do que o meso. Então, o sujeito é ectomorfo, endomorfo. Tá? O que é um mesomorfo equilibrado? O segundo componente é dominante e o primeiro e o terceiro são iguais, né? Então, o que domina na pontuação? Mesomorfo, né? Massa muscular. O endomorfo e o ectomorfo são iguais. O primeiro e o terceiro são iguais. Então, esse sujeito é um mesomorfo equilibrado, tá? O que é um ectomorfo equilibrado? O terceiro componente é dominante e o primeiro e o segundo são iguais. Então, quando você calculou, você achou o quê? Um ecto de 6, tá? Um, um mesomorfo de 2, um endomorfo de 2, tá bom? Nesse caso aqui, o sujeito é o quê? Ectomorfo equilibrado. O que é um ectomorfo mesomorfo? O terceiro componente domina e o segundo é maior que o primeiro, ou seja, quando você avaliou, você encontrou 2, 4 e 5, né? Então, ele tem uma pontuação maior, ectomorfo, né? O meso dele é maior do que o endo. Então, ele é um ectomorfo mesomorfo. Esse é o somatotipo dele. O sujeito pode ser endomorfo, mesomorfo. O primeiro é dominante e o segundo é maior que o terceiro. Então, quando você avaliou, você encontrou 7, 3 e 1. É uma possibilidade. Ou seja, maior numeração para o endomorfo, gordura. Tá? Meso, massa muscular 3, ecto 1. Então ele é um endomorfo mesomorfo. O primeiro é dominante e o segundo aqui realmente é maior do que o terceiro, tá? O sujeito pode ser mesomorfo, ectomórfico. O segundo componente domina e o terceiro é maior que o primeiro, né? O componente da massa muscular domina, tá bom? Só que o ectomorfo é maior do que o endomorfo, não é isso? Então, o segundo componente domina e o terceiro é maior do que o primeiro. O sujeito pode ser endomorfo, ectomórfico, né? O primeiro componente domina e o terceiro é maior que o segundo. Então, vamos lá. O primeiro componente domina, né? Endomorfo, tá? E o terceiro, ecto, é maior do que o meso, beleza? Aí tá batendo certinho aqui, ó.
O sujeito pode ser meso-endomorfo, tá? O primeiro e o segundo são iguais e maiores que o terceiro, ou seja, endomorfo, mesomorfo são iguais e são maiores do que o ectomorfo, que o terceiro, tá? O sujeito pode ser meso-ectomorfo, tá? O segundo e o terceiro são iguais e maiores que o primeiro, né? Meso e ecto são iguais, mesomorfo e ectomorfo, e são maiores do que o endomorfo, tá? O sujeito pode ser endoectomorfo. Primeiro e o terceiro componente são iguais, tá? E maiores que o segundo, ou seja, endomorfo e ectomorfo são iguais, maiores do que o mesomorfo, tá? O somatotipo também pode ser central, última classificação, que é muito simples, os três componentes são iguais, tá bom? Pessoal, é um slide meio maçante, né? Mas não tem outra forma da gente trabalhar, tá? Precisa decorar isso? Não precisa decorar, tá bom? Na prova, a tabela vai ser disponibilizada, só quero que vocês acertem o cálculo, tá? E quando vocês forem fazer avaliação na prática, lá no mercado de trabalho, vocês vão ter um sistema para isso, tá? Que vai te dar essa classificação. O que eu quero que você saiba é o que? Interpretar, tá bom? Você entender que isso pode ser modificável, né? Por exemplo, um sujeito que você classifica hoje como central, os três componentes são iguais, ele pode modificar isso? Claro que pode. A gente viu lá no primeiro material, né? Com exercício, com alimentação, tá? Então, foge aquela ideia do biotipo, beleza? Não existe. Existe o somatotipo e isso é classificado, tá? Aí agora, o que a gente vai trabalhar? A gente vai aprender a achar esses números, né? Quanto que o cara tem de endo, quanto que o cara tem de meso e de ectomorfo, tá bom? Vamos lá.